Quais as principais funções do sistema excretor? Né? Quando a gente pensa em excreção, a gente está pensando em elementos que passaram pelo sangue, que passaram pelo metabolismo, que passaram pelas células e estão sendo jogados fora. Né? Então, quando a gente fala de excreção, a gente está falando em urina, né? Principalmente pensando em mamíferos, aves e tal, a gente está falando em urina. Então, quais são as funções? Né? A principal função do sistema excretor, pelo que eu já relatei, é exatamente descartar esses metabólitos, né? Jogar fora esses produtos de metabolismo que não nos servem mais, né? Que não servem mais para aquele animal. Então, primeiro ponto aqui, excretar é, produtos de resíduos metabólicos. Que produtos são esses? Ah, principalmente resíduos nitrogenados, né? São os mais, acabam sendo os mais tóxicos. Mas restos de hormônios, é, rastro de hormônio, resíduo nitrogenado, é, enfim, elementos que não nos servem mais. Né? Depois a gente vai lembrando os outros. Outra função, regular o volume e composição do ambiente interno. Cara, à medida em que o sistema excretor, que no caso dos mamíferos, das aves, né, vai ser aí composto pelos rins, né? Os rins vão ser os órgãos de, os principais órgãos de excreção. A gente vai ver que pode haver um pouco de excreção também no sistema digestório, mas é muito pequenininho em relação ao volume do que acontece no rim. Então, o principal órgão de excreção é o rim. Então, regular o volume e composição do meio interno, na medida em que o rim consegue controlar a quantidade de água que sai junto com esses resíduos da primeira linha aí, nesse ponto ele consegue controlar a quantidade de água no organismo. Então os rins eles vão controlar, né, aqui é a terceira linha dizendo, do balanço de água e eletrólitos. Então vai conseguir controlar o que de água eu estou jogando fora, né, o que eu estou jogando fora de água e o que eu estou jogando fora de eletrólito. Sódio, potássio, cálcio. A gente já viu que tem hormônios que agem retendo esses eletrólitos, né? Então a gente viu, por exemplo, que o paratormônio retém cálcio, a gente viu que a aldosterona retém sódio. Então esse balanço vai ser todo responsabilidade dos rins, que volta a dizer é o principal órgão de excreção. Regulação da osmolaridade, à medida que ele controla o líquido, ele vai controlar, né, volume e osmolaridade. Eles vão participar, né, no caso dos rins agora especificamente, não só a questão da excreção, né? Os rins, enquanto controle de excreção, participa do equilíbrio ácido básico. Então, assim que a gente concluir a ideia de sistema excretor, como é que o rim funciona, a gente vai falar de equilíbrio ácido básico, né? Então, como acontece esse equilíbrio? Então, o rim ele é capaz de excretar ou segurar ácidos ou bases, né? Sempre tentando corrigir o pH do corpo. Como regula volume? Participa da regulação da pressão arterial. Então, ao regular o volume, eu regulo pressão, né? Os rins são capazes de fazer gliconeogênese. Opa, o que é isso mesmo? Quem é que faz isso? O principal órgão que faz gliconeogênese no organismo é o fígado. But, o rim também tem essa capacidade de fazer gliconeogênese a partir de aminoácidos. Né? Então ele absorve esses aminoácidos, reabsorve, impede que esses aminoácidos sejam jogados fora e ele pode gerar glicose a partir desses aminoácidos. Tá? E o rim tem a produção de hormônios. Né? Então, além de toda a questão da excreção que a gente viu, é, os rins fazem produção de hormônios. Tem um terceiro hormônio aqui que é a renina, né, que a gente pode encarar como hormônio. Então é a eritropoietina, esse primeiro aqui,
é o hormônio responsável por estimular a multiplicação das hemácias. Então esse carinha que sai do rim, vai lá na medula e vai estimular a produção de hemácias. O calcitriol, que a gente já viu, né, quando a gente fala de paratormônio, calcitriol que é a vitamina D ativada, né, que vai lá no intestino depois é, estimular a absorção de cálcio no intestino. Então, o calcitriol, ele, né, vai chegar no rim um 25 hidrox vitamina D e no rim a gente vai ter a adição de mais uma hidroxila, que então vai ficar 1,25 de hidroxivitamina D, que é o calcitriol, que é a vitamina D ativa, ok? E a renina, que participa aí do nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Então é a bola branca que engatilha, né, que vai bater nas outras bolas até a aldosterona fazer a sua função, ok? Então, o que a gente faz? Os principais metabólitos, né, que são eliminados, a gente tem aí ureia e a creatinina. A ureia, principalmente no caso dos mamíferos excretam ureia, né? Então a ureia é que é produto da quebra dos aminoácidos, né? Quando você quebra, não vou dar spoiler não que tem uma questão sobre isso, mas produto da quebra dos aminoácidos. A creatinina, eu coloquei aqui, não que ela seja um volume importante como excreta, né? O volume de excreção de creatinina não é grande comparado com o de ureia. Então, dificilmente alguém vai ficar intoxicado por causa de creatinina. Na ureia acontece. Mas a creatinina funciona como um marcador de função renal. Por quê? Como ela é fruto da creatina muscular, né, ela é um metabólito da creatina muscular. A creatina muscular funciona para renovação dos ATPs no músculo, né? Ah, ela só vai aumentar, a creatinina só vai aumentar o seu nível sérico, né? A sua concentração no sangue, se o rim tiver baleado ou se tiver lesão muscular assim violenta. Então, por exemplo, um maratonista, o cara vai correr sem estar com um preparo físico adequado. No processo dele lá da corrida, ele não desistiu, ele continuou correndo. Provavelmente ele vai ter um aumento de creatinina no dia seguinte da corrida. Mas, por que você está falando de maratonista? Beleza, um cavalo atleta, um desses cavalos de enduro. Você pode ter o mesmo processo. Mas de maneira geral, né, numa situação normal, você vai ter a creatinina aumentando só quando tem lesão renal. Então, ele é um marcador de lesão renal. Enquanto a ureia, o aumento da ureia pode acontecer quando você tem um aumento de ingesta proteica, né? Então, se o bicho comeu muita carne no dia anterior, carne mesmo, né? Não a ração dele normal, se ele comer muita carne, ele pode ter uma uremia por conta da metabolização dessa carne toda. O ácido úrico, que nos mamíferos ele é uma excreta secundária, né? Pode dar problema, ok, mas ele é uma excreta secundária, enquanto que nas aves é a excreta primária, né? Excreta nitrogenada primária aqui. Metabólito de hemoglobina, então a bilirrubina, ela vai ser eliminada pela urina. A bilirrubina é o que pinta o nosso xixi de amarelo, tá? Então, se o nosso xixi é amarelo é graças à bilirrubina. A bilirrubina, ela é um metabólito da hemoglobina. Quando a hemácia morre, essa hemoglobina vai ser dividida, né? A globina vai ser reciclada, a parte proteica vai ser reciclada. O radical M, que compõe essa hemoglobina, também vai ser decomposto. O ferro presente no radical M vai ser reciclado também. E o resto desse radical M sem o ferro vai dar origem à bilirrubina. Tá? E essa bilirrubina passa pelo fígado. Aí quando a gente for falar de fígado, a gente fala mais dela. Ela passa pelo fígado para depois ela ser excretada pelo rim. Tá? Então e é importante que haja essa excreção de bilirrubina, porque a bilirrubina, ela se acumulando nos tecidos, ela também é tóxica.
E metabólitos de hormônios, né? Então, hormônios de maneira geral, esse metabolismo de hormônios, esses restos de hormônios, né? Vão também ser considerados essas escórias metabólicas. Adoro esse termo é do Guyton, do livro de Fisiologia Humana. Escórias metabólicas. Escória é aquilo que a gente não quer mesmo, né? É isso aí.